Glória a Deus, nós temos fome e sede da presença do Senhor. E agora nós vamos ouvir essa palavra, a palavra que nos liberta, a palavra que nos transforma. Quem tem fome da palavra de Deus aqui? Deixa eu ver você. Amém? Então curva a sua cabeça no seu lugar, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós nos rendemos agora à autoridade da Tua palavra. Tudo que nós fizemos aqui até esse momento já nos edificou, já nos transformou. Tudo que nós vivemos aqui, Senhor, nós te entregamos algo da nossa parte, mas sabemos que o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer nos corrigir, o Senhor quer nos exortar, o Senhor quer nos alinhar segundo o teu propósito para nós. Então, Pai, fique à vontade aqui, Espírito Santo, Tu és aquele que nos conduz por um caminho de entendimento, de clareza. Tu és aquele que nos conduz por um caminho de arrependimento. Então nós te pedimos, Espírito Santo, toma o total governo deste momento. Nós reverenciamos a Tua palavra. Tua palavra é poderosa, é viva e eficaz. E é ela quem tem autoridade agora para falar conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, hoje é o último capítulo da nossa série novamente. Eu estava esperando uma reação. Vou falar de novo. Hoje é o último capítulo da nossa série novamente. Isso! Porque tem muito mais. Quando nós buscamos direção em Deus, o Senhor nos deu uma lista de assuntos para tratar com a igreja. E assim, né? A gente fez 5, né? Falamos sobre Deus, falamos sobre igreja, falamos sobre dinheiro, falamos sobre a Bíblia. E hoje nós vamos encerrar essa temporada e quem sabe a gente volta em algum momento do ano com uma nova temporada dessa série que está trazendo novidades para nossa mente. E as coisas às vezes nem tão novas, mas coisas que nós sabemos, mas esquecemos. E estamos então vivendo no piloto automático. Hoje, o assunto que nós vamos tratar nesse último capítulo da nossa série novamente é culto. O culto a Deus. O culto que oferecemos a Deus. Porque talvez nós estamos frequentando a igreja há muito tempo, há muitos anos, ou até pouco tempo. Mas a gente realmente não sabe exatamente o que é um culto. A Bíblia nos ensina sobre culto. Ela fala inclusive como esse culto precisa ser. Então nós vamos trazer para nossa mente o que a Bíblia nos ensina sobre o que é um culto. Vocês estão preparados? Amém? Vamos entender nas escrituras o que é um culto? Respeitando o padrão das nossas mensagens nessa série, vamos começar falando o que não é um culto a Deus, ok? Então o que não é um culto? O culto não é para mim. O culto não é para você. Fala, o culto não é para você. Fala sorrindo para a pessoa não se ofender, ok? O culto não é para você, o culto não é para mim, o culto não é para nós. O culto é para o Senhor. Então, o culto não precisa ser agradável para você. Amém? O culto não precisa ser agradável para mim. Afinal de contas, não sou eu que estou recebendo o culto. O culto eu estou entregando a Deus. O culto não é para um mero entretenimento, igual ao cinema, igual ao teatro que a gente vai, que isso é entretenimento. Culto não é entretenimento. O culto não é um evento, ou mais um evento que a gente adiciona no nosso calendário, na nossa agenda. Então hoje eu tenho um evento, tem o quê? Tem o culto. Não, culto não é um evento. Culto não é um passeio que a gente vai no domingo à noite porque não tem nada para fazer, então vamos dar um rolê, né? Vamos lá na convívio, vamos lá no culto. Culto não é isso, culto não é uma encenação. O que acontece aqui em cima não é um teatro, o que você faz aí embaixo não é uma encenação. Vai muito além disso. Culto não é confortável. Amém? Confortável é a nossa cama. Confortável é o nosso sofá. Culto não é confortável, não é. Nós não estamos aqui procurando o conforto de cada um de nós. Muito pelo contrário. Culto não é um ponto de encontro que eu marco para encontrar aquele amigo, aquela amiga que eu não vi a semana inteira, ou os adolescentes, aquela paquera, aquela pessoa que está de olho. Então eu vou no culto porque eu vou encontrar fulano de tal. Culto não é isso, amém? Culto não é um show
que acontece aqui, quem está aqui em cima não são artistas, são filhos e filhas de Deus, entregando para Ele o melhor do que nós temos. Então culto não é nenhuma dessas coisas, e talvez você possa acrescentar mais alguma aí. Agora eu quero mergulhar com você nas Escrituras, para a gente entender o que de fato é um culto. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12, versículo 1, e nós vamos ver o que Paulo nos ensina sobre culto. Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Repita comigo: sacrifício vivo, santo e agradável. Isso. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o texto base dessa série que nós estamos falando, essa série temática que nós estamos estudando. Esse é um texto base, e Paulo começa assim, peço. Em algumas versões ele fala, rogo-vos, pois, irmãos. O que é rogar? Essa palavra que ele usou aqui no original grego, é tipo assim, insistir. Essa palavra ele está falando sobre, é um apelo, eu apelo, eu exorto, eu imploro, eu insisto. Ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, eu insisto, eu imploro. E aí Paulo fala assim, pela compaixão de Deus. Tipo assim, vamos transliterar o que Paulo está dizendo. Nos nossos dias, Paulo estaria dizendo assim, olha, eu vou pedir uma coisa para vocês, pelo amor de Deus. Eu imploro, pelo amor de Deus. O que Paulo está implorando para a igreja? Presta atenção. Raramente a gente vai ver essas expressões, mas quando a gente vê, a gente merece atenção. Isso aqui a gente merece voltar e prestar atenção. Rogo-vos, imploro, exorto-vos, irmãos, pelo amor de Deus. Paulo não está dando um conselho para nós. Ele está trazendo algo que é uma necessidade de nós, que nos tornamos filhos de Deus. É necessário para nós. Ele fala, eu peço, eu imploro pelo amor de Deus, que você, em forma de gratidão ao que Deus fez na sua vida, você apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. É isso que Paulo está implorando. Culto racional, vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque a gente fala assim, eu vou para o culto. Aonde você vai hoje? Hoje eu não posso ir na sua casa porque eu vou no culto. Frequentemente falamos e vimos ao culto, a gente vem para o culto. Mas o que é o culto? O que a gente está fazendo aqui? Será que o culto que a gente está prestando a Deus, ele está de acordo com as Escrituras? É um culto coerente com o que a Bíblia diz? Ou a gente está tão acostumado, a gente cresceu na igreja e a gente já não se vê mais sem um culto de domingo, então a gente vem para cumprir tabela, ou vem porque se tornou algo cultural para nós. Vamos renovar nossa mente sobre isso. O que a Bíblia fala sobre culto? Esse texto de Romanos 12, 1, Paulo fala sobre esse culto, aquilo que nós chamamos de culto, mas Paulo acrescenta uma palavra. Ele fala culto racional. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o seu culto racional. Gente, entre culto e culto racional existe um abismo. Eu quero falar sobre isso com vocês. O que é culto? Culto. O dicionário português vai falar para a gente o que é culto. Culto é homenagem de caráter religioso ao que se considera divino ou sagrado. Conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora a uma divindade. Isso é culto. Agora eu preciso te dizer que cultuar simplesmente qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa tem algo que ela define para ela como uma divindade. Qualquer pessoa pode prestar homenagem a essa divindade. A gente pode fazer culto e qualquer coisa, qualquer pessoa também pode ser cultuada. Eu posso fazer culto ao meu corpo, eu posso cultuar os meus filhos, eu posso cultuar uma estátua, eu posso cultuar tanta coisa. Então culto,
qualquer um pode fazer e qualquer objeto pode ser alvo do nosso culto. Agora, Paulo não está falando de culto. Ele está falando de culto racional. E essa palavra racional, ela muda tudo. Porque a palavra racional está ligada a um entendimento. É um culto onde você entende o que você está fazendo. Palavra racional, Paulo usou uma expressão no grego que significa que pertence à razão ou à lógica. Espiritual, que pertence à alma. Que concorda com a razão. Que segue a razão. Razoável, lógico. Então Paulo está dizendo assim, você não vai prestar um culto para uma divindade, homenagem, adoração para uma divindade, simplesmente. Você vai oferecer um culto racional, ou seja, você vai prestar uma homenagem, você vai entregar algo sabendo o que você está fazendo. E quando ele fala racional, ele inclui todas as partes de quem nós somos. Paulo não está falando de um culto que a gente faz obedecendo simplesmente a rituais, mas a algo que a nossa mente participa de forma intencional. A gente sabe o que está fazendo. A palavra racional fala de razão, de entendimento. E talvez a gente está vindo na igreja sem ter entendimento do que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, às vezes a gente está aqui no culto a Deus, mas a gente está pensando em outras coisas. Pensando que hoje é dia 10, amanhã é dia 11. Que eu tenho que pagar a conta. Aí durante o culto você dá aquela checada na sua conta bancária. Aí você vê, não tem dinheiro. Aí você pensa assim, deixa eu aproveitar que eu estou aqui e vou pedir para Deus. Veja, a nossa mente não está aqui. A gente está prestando culto a Deus pensando no horário. Será que vai acabar que hora hoje? O que eu vou comer na hora que eu acabar esse culto? É ou não é? A gente está pensando nas redes sociais, a gente está respondendo no WhatsApp. Tudo isso durante o nosso culto a Deus. Durante o culto a Deus a gente está batendo papo lá fora, conversando, zanzando pela igreja, conversando com um amigo, não é? Isso não é culto racional. Porque eu estou oferecendo a Deus apenas uma parte, não um todo. E eu estou aqui só reproduzindo algo que eu realmente não estou entendendo o que eu estou fazendo. Quem está aqui comigo? A gente está cantando, adorando a Deus, mas a nossa cabeça está em outra galáxia. A gente está pensando em outra coisa. Preste atenção. Aquilo que você está pensando enquanto você presta um culto a Deus se torna o seu objeto de adoração. Aquilo que rouba os teus pensamentos no momento em que você está cultuando a Deus se tornou o objeto que está recebendo a sua adoração. Quem está aqui comigo? É por isso que Paulo fala de um culto racional. Você tem que fazer aqui. Por isso que Paulo fala assim, oferece o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está falando de algo muito mais profundo do que simplesmente vir aqui, sentar e esperar e ouvir alguma coisa, ou esperar algo bom acontecer com você. O que Paulo chama de culto racional? O que é culto racional? Ele está falando assim, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é um culto racional. Culto racional fala de oferecer um sacrifício. Vamos pensar nessa palavra? Ofereça o que em sacrifício? O seu próprio corpo. Sacrifício. Sacrifícios são difíceis. Sacrifício não é uma palavra que a gente gosta de usar ou de viver. Paulo está falando, você oferece o seu corpo, você oferece a si mesmo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Significa que no culto eu não venho para receber ou buscar algo, mas eu venho para entregar. Isso é culto racional, amém? Eu vim entregar. Eu não vim como espectador sobre o que vai acontecer, qual é a hora que eu vou sentir um arrepio, ou qual é a hora que eu vou sentir uma coisa diferente. Não, eu venho entregar algo. Entregar o quê? O corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora vamos pensar comigo em sacrifício. Sacrifícios são coisas difíceis. Sacrifícios não são coisas voluntárias. Inclusive o próprio Deus lá no Antigo Testamento, Ele pede para que o povo ofereça sacrifício, holocausto, pelo pecado deles.
Existiam vários tipos de sacrifício, pelo arrependimento dos pecados, sacrifício de celebração pela vitória. Existiam vários tipos de sacrifício. E o que era um sacrifício? Você pegava um animal, você matava um animal e oferecia esse animal morto, com sangue escorrendo pelo altar. Você oferecia ele a Deus, em oferta pelo seu pecado. Porque a Bíblia nos ensina assim, que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então o próprio Deus falou, você vai derramar o sangue, mas vai ser o sangue de um animal, um substituto seu. Era para você morrer, mas você mata o animal, ok? Foi isso que o Senhor instituiu. Isso era um sacrifício naquela época. Quando alguém oferecia esse sacrifício, normalmente esse sacrifício depois ele era queimado no fogo. Quando Paulo fala assim, ofereça o seu corpo como sacrifício, ele está significando mais aqui do que a gente possa entender. Ele não está falando só de uma entrega ou de uma redenção. Ele está falando de sermos consumidos. Culto racional é o momento que a gente se entrega de tal forma que nós acabamos sendo consumidos. A gente é consumido naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente quer, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Quem está aqui comigo? É sobre entregar no altar de Deus a sua própria vida. Assim como um soldado que se sacrifica numa guerra, pelo bem de uma nação, ele vai para a guerra, não sabe se vai voltar. Assim como um cientista sacrifica a sua vida, suas horas de sono para obter mais conhecimento médico, para usar para a cura de uma enfermidade, para a cura da humanidade. Assim também como Cristo se ofereceu como sacrifício a Deus e morreu numa cruz e foi consumido nela. É isso que Paulo está falando. Um sacrifício de vida física pelo bem espiritual. Sacrifícios são difíceis. E Paulo está falando que culto racional é um culto onde você se oferece inteiramente, completamente a Deus. Então, culto racional fala sobre uma entrega. Não é sobre algo que você vai receber. Aliás, o Evangelho fala mais sobre o que nós vamos entregar do que o que nós vamos receber. Culto racional fala sobre uma entrega. Sacrifícios que vivem, porque Paulo fala assim, é um sacrifício vivo. Esses sacrifícios que vivem, eles não pertencem mais ao mundo. Por isso eles estão aqui, se entregando num culto racional. Agora, eu acho desafiador falar de sacrifício vivo. Porque se um sacrifício é morto, ele fica lá no altar. Mas se eu estou falando de sacrifício vivo, eu posso fugir do altar. Eu posso escapar. Assim como a nossa mente está tentando escapar desse momento agora. Assim como os nossos pensamentos estão tentando escapar. Por que o Senhor fala de um sacrifício vivo? Porque sacrifício morto não tem escolha, morreu, acabou. Mas quando o sacrifício é vivo, você pode ter uma decisão de permanecer ou de se ausentar. O culto racional é um sacrifício vivo que eu ofereço a Deus. E nesse sacrifício vivo eu decido. Então sabe o que Deus está levando em conta aqui? Ele está considerando mais a sua decisão do que a sua própria morte. É o quanto você decide estar e permanecer na presença dEle. E é por isso que é uma luta. É por isso que a nossa mente vira e mexe, quer vagar. A gente quer pensar em outra coisa. A gente quer conversar com alguém. A gente quer dar uma voltinha, ir no banheiro toda hora, e tomar água toda hora. Porque está todo mundo vivo. Amém? Agora o Evangelho tem dois lados. O lado da fé e o lado do comportamento. Quando Paulo fala do culto racional, ele não está falando meramente da fé, ele está falando do nosso comportamento. E como tem que ser esse comportamento no culto racional? Põe aqui para mim, por favor, o slide. O sacrifício precisa ser vivo no corpo, santo na alma e agradável no espírito. Por isso que Paulo usa essas três palavras para corresponder com as três dimensões do nosso ser. Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Então, as três dimensões de quem eu sou precisa estar presente num culto racional. Quem está inteiro aqui? Deixa eu ver. Amém? Teve gente que já foi lá em Marte e voltou. Paulo está falando, o seu sacrifício precisa ser vivo no seu corpo, precisa ser santo na sua alma e precisa ser agradável no espírito. Essas são as três dimensões do homem. Você não é o corpo que você
que está carregando você. A Bíblia fala que você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Agora vamos ver como cada uma dessas partes de quem nós somos precisa se comportar num culto racional. Eu quero ver com você essas três dimensões do nosso ser: espírito, alma e corpo. Começando pelo espírito, porque você é espírito. Por que você é espírito? Porque quando Deus formou o homem do pó da terra, a Bíblia fala que Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. A Bíblia fala que o homem é imagem e semelhança de um Deus. E essa Bíblia fala que Deus é espírito. Para sermos imagem e semelhança de Deus, nós também precisamos ter espírito. E o nosso espírito é aquilo que comunica com Deus. Nós não comunicamos com Deus na nossa alma e nem no nosso corpo, embora eles possam sentir os reflexos desse relacionamento que acontece no espírito. Agora, toda a humanidade estava espiritualmente morta por causa do pecado. E aí vem Jesus, oferece o sacrifício pelo nosso pecado. E o que aconteceu no dia em que nós entregamos a nossa vida para Cristo? O nosso espírito ressuscitou. E agora nós temos o nosso espírito que se comunica com Deus. Isso é agradável a Deus. João capítulo 4, versículo 23, vamos lá comigo. João capítulo 4, versículo 23. Jesus está conversando com a mulher samaritana e ele diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Repita comigo: Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Preste atenção nesse texto. Jesus está falando assim, ó: agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É porque existem os falsos adoradores. Se Deus está procurando, é porque Ele não está encontrando. Porque Jesus fala assim: o Pai procura tais que assim o adorem. Então aqui, Jesus está falando assim, ó: existe uma adoração que não é verdadeira, porque não é no Espírito, porque Deus é Espírito. Então se a gente quer adorar, que a gente quer se conectar, tem que ser no Espírito. Agora perceba que aqui nesse contexto, Jesus não havia ainda oferecido o seu sacrifício a Deus. Ele não tinha morrido e ressuscitado. Então aqui estava todo mundo na carne. Mas agora que nós somos ressuscitados com Cristo, participamos da mesa hoje. Nós também temos o nosso espírito ressurreto, porque participamos da sua morte e da sua ressurreição. E isso nos torna agradáveis diante de Deus. Então o que é uma adoração no Espírito? O que é prestar culto no Espírito? O que é ser agradável diante de Deus? É nascer de novo em Cristo Jesus. Existe alguém aqui que nasceu de novo em Jesus? Deixa eu ver você. Ok? Amém? Você tem o seu espírito ressurreto e agora você adora o Senhor no espírito. O culto a Deus só é agradável se ele for feito no espírito. E só é agradável por causa do sacrifício de Cristo. Esse sacrifício nos tornou agradáveis diante de Deus. Nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus. A gente não acabou de cantar assim, ó: és o sacrifício perfeito. A gente cantou isso hoje, não cantou? Por que ele é o sacrifício perfeito? Porque ele se entregou completo. Então ele é o sacrifício perfeito. E por causa de Jesus, nós nos tornamos agradáveis, aceitáveis diante de Deus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Você pode aplaudir esse sacrifício? Você pode aplaudir a Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. Agora nós não somos um espírito perambulando por aí. Aliás, não tem como um espírito ficar perambulando por aí. Deus é espírito. Mas nós possuímos uma alma, habitamos num corpo. E é por isso que a nossa alma precisa estar envolvida no culto racional, sim. O que é a nossa alma? A nossa alma é a sede das nossas emoções, do nosso entendimento, da nossa compreensão, da lógica, do raciocínio, do sentir. Essa é a alma. A alma é a sede das vontades, da nossa mente, do raciocínio. E essa alma precisa ser santa. O nosso espírito está pronto. A Bíblia fala assim, ó: o seu espírito está pronto, mas a sua carne é fraca. Entre o espírito pronto e uma carne fraca, existe uma alma que está sendo transformada. Quantos aqui estão num processo de transformação?
Então a santificação que Deus está fazendo é na sua mente, é no seu pensar, é no seu sentir. Deus está transformando a cada um de nós. E nessa reunião como igreja, gente, cada um de nós está numa fase desse processo de transformação. Uns já estão um pouquinho mais lá na frente, outros estão começando agora, uns estão mais avançados, mas está todo mundo no mesmo barco. O barco de transformação, de santificação da nossa mente. Agora, às vezes alguns de nós oferecemos um culto de corpo presente para Deus. O que é um culto de corpo presente? É só o corpo que está ali, a mente já foi embora. Corpo presente, o pensamento está lá longe, o raciocínio não está aqui, a nossa cabeça está em outro lugar, e isso não é um culto completo, isso não é culto racional. Marcos capítulo 7, versículo 6, Jesus vai responder, ele vai dizer assim, bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Entenda coração aqui como sede da nossa mente. Você está falando com a tua boca, mas teu coração, escapou faz tempo. E Jesus está falando assim, delicadamente, respeitosamente, está chamando essas pessoas de hipócritas. Hipócritas. Assim, né? Que vocês gostam, né? Hipócritas. Vocês estão me honrando com a boca, mas seu coração está longe. E aqui? O Senhor vê todas as coisas. Você pode estar aqui com o corpo presente, com as mãos levantadas, mas Ele está vendo se a sua mente e seu coração está aqui também. Amém? A nossa alma, o nosso entendimento precisa estar envolvido nisso. Eu não posso estar aqui adorando, cantando ao Senhor e deixar minha mente vagar. Eu preciso estar ali com a minha mente, com as minhas emoções, com o meu sentimento. Gente, isso não é fácil. A gente precisa se disciplinar nisso. A gente precisa ser intencional nisso. Percebeu que a mente foi? Dá um jeito, volta para cá. Por que a gente fica falando para você? Repete isso comigo. Para ver se a sua mente volta. Porque ela vai embora. Porque a gente fala assim, fala pro seu irmão, para ver se a sua mente dá uma despertada. Porque senão ela vai embora. E o culto racional é um culto onde a mente está presente. Quem está aqui está entendendo? Então a Bíblia fala sobre o culto racional que a gente oferece na mente. Agora, Salmo 100 fala uma coisa interessante. Salmo 100, versículo 4 diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Olha só. O texto está dizendo assim, entra pela porta já cantando o hino ao Senhor. Entra pela porta já adorando, já falando sobre Ele, já cantando sobre Ele. Entra pela porta com ação de graça, com o hino de louvor. Por quê? A Bíblia fala assim, já chega cantando. Já chega cantando, já chega louvando a Deus no culto. Por que a Bíblia está colocando a música como primeira participação num culto a Deus aqui? É simples, porque a música tem um poder, o poder de envolver a nossa alma. É ou não é? A música mexe com a nossa alma. Você já reparou um momento da sua vida, uma estação da sua vida que você ouviu uma música, sei lá nos anos 40, nossa, fui longe, 90, você não estava aqui? Nos anos 90, e aí você ouvia aquela música e agora você já está em 2025. Mas se você ouvir uma música dos anos 90, parece que essa música te leva para lá. É ou não é? A música do quando você se apaixonou pelo seu cônjuge. Você esqueceu que você se apaixonou por ele um dia, né? Eu vou lembrar você que você apaixonou um dia. Você se apaixonou. Aí tinha uma música, não é? E aí quando você ouve essa música, você está em qualquer lugar. Você pode estar bravo, qualquer coisa. Você ouviu essa música, você lembra? É ou não é? Porque a música, ela toca diretamente a nossa mente e a nossa alma. Agora presta atenção. Por isso que o salmista está falando assim, entra pela porta já cantando hinos de louvor. Para você ir trabalhando a sua mente, o que ela veio fazer aqui. A nossa alma precisa ser trabalhada, porque ela não está pronta, ela está sendo transformada. Você lembra que Saul ficava perturbado? Em vários momentos ele ficava perturbadíssimo. E aí ele mandava chamar Davi. Chama Davi.
E Davi pega a harpa e começa a tocar, e ele parece que os espíritos iam embora, que Saul se acalmava. Por quê? Porque aquelas canções estavam mexendo com a alma e com a mente de Davi. E é por isso que aqui a gente canta, é por isso que tem música, é por isso que enquanto eu prego a palavra, nós estamos ministrando canções ao Senhor. Isso tudo é para colocar a sua alma no lugar dela, para que o teu espírito possa se alimentar da palavra de Deus e da presença de Deus. Amém, gente? Agora tem uma coisa muito perigosa que eu preciso falar para você. Se eu disse que a música mexe com a sua alma, se a música tem poder de envolver a minha mente, minhas vontades, minhas emoções, existe uma polêmica nisso aqui. Quando se fala de música secular e música cristã, o crente deve ouvir música secular? É pecado, pastor? Os adolescentes gostam de perguntar isso para mim. É pecado ouvir música do mundo? Deixa eu te ensinar uma coisa. Não é sobre pecado ou não, mas você vai tirar a sua própria conclusão comigo. A minha prioridade enquanto filho de Deus é obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, ser mais parecido com Cristo, amém? Essa é a minha prioridade. E a Bíblia diz em Efésios, fala assim, ó, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Enchei-vos com o Espírito Santo. E Paulo fala assim, ó, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Paulo está falando assim, ó, a sua prioridade não é se embriagar com as coisas desse mundo, mas é se encher do Espírito Santo. Ele fala como é que a gente pode ser cheio do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A música está envolvida aqui, porque a gente está falando com a nossa mente. Então, a questão de ouvir ou não músicas seculares não é uma questão de pecado ou não pecado, é uma questão de prioridade. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou muito preocupada em me parecer com Cristo, então eu não tenho tempo para ouvir coisas que não levem a minha mente a conhecer mais de Deus. É sobre isso. Então é sobre quais são as suas prioridades. Eu tenho uma alma que é a sede das minhas vontades. Gente, aquilo que eu ouço, aquilo que entra nos meus ouvidos, que entra pelos meus olhos, isso vai gerando vontades. E se está gerando vontade dentro de mim, cedo ou tarde eu vou começar a agir de acordo com aquilo que eu estou ouvindo. Agora, se eu sou filho de Deus, quero obedecer a Deus, combina ficar ouvindo sofrência? Não. Porque 99% das letras daquelas músicas estão falando o quê? De adultério, de traição, de um amor proibido. Aí você fica ouvindo essas porcarias, chega lá no serviço, tem uma satanete, um enviado de Satanás lá, e vem falar coisa para você que a sua mulher não fala, que seu marido não fala. Aí a tua cabeça está cheia desse amor proibido, você vai lá, comete o pecado e ainda fala que a culpa é do diabo. O diabo fala, não tem nada a ver com isso não. Ele que botou essas coisas na cabeça e depois agiu conforme o que estava na mente. Quem está entendendo diz amém. Sabe, Paulo fala assim, ó, vai cantando, entra cantando, sai cantando, vai salmodiando, vai falando sobre quem Deus é, vai enchendo os seus pensamentos sobre isso. Se eu quero me encher do Espírito, eu vou pensar nas minhas prioridades. Minha prioridade é encher do Espírito. Então eu vou cantar louvores, eu vou ouvir palavra, eu vou ter conversas que edificam, porque eu preciso encher-me do Espírito. Agora é muito importante a gente entender o poder que a música tem em nós. Quando eu me encho do Espírito, ouvindo canções que mostram quem Deus é, eu coloco a minha atenção no Senhor. Eu estou com um problema grande, baita de um problema, mas eu começo a dizer que Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Olha o que o Senhor fez, Ele tirou o povo do Egito. Logo eu estou vendo que o meu problema ele ficou desse tamanho, perto da grandeza de Deus. Só que isso tudo, ó, alma, mente, precisa oferecer culto racional a Deus. E gente, a alma, ela quer nos liderar, mas a gente tem que liderar ela. A gente quem? O Espírito. É por isso que Davi fala no Salmo 103, versículo 1, ele fala assim, ó, bendiga a minha alma ao Senhor, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Davi está dando uma ordem. Alma, bendize ao Senhor, fale bem sobre o Senhor, lembra do que o Senhor fez. Minha alma, você não vai fazer o que você quer não, você não vai ficar se vitimizando não.
Minha alma começa a lembrar. Ele fala assim, ó, não te esqueças, minha alma, de nenhum dos benefícios que o Senhor fez para você. Em outro momento, Davi vai falar assim, ó, por que você está abatida, minha alma? Por que você está perturbada? Espera em Deus. Sabe o que eu acho que falta para cada um de nós aqui? Talvez é conversar com a nossa alma. Ei, alma da Bruna, por que você está louca assim desse jeito? Por que você está descontrolada? Espera em Deus. Fica quietinha aí. E uma das formas da gente envolver essa alma, e ó, domar essa alma, é em louvor, em adoração, cânticos e hinos espirituais. Amém, gente? E a terceira parte de quem nós somos, que precisa oferecer a Deus um culto racional, é o nosso corpo. E esse corpo precisa ser um sacrifício vivo. Não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. O seu corpo é a casa temporária do seu espírito. Fala para quem está perto de você, você não é esse corpo. Não, você não é esse corpo. Você não é o seu corpo. Você mora no seu corpo. O seu corpo não é a parte mais importante de quem você é. Você não mora nele. Você não é ele, você mora nesse corpo. E Paulo fala assim, ó, sabe o que você faz com o seu corpo? Oferece ele como sacrifício vivo. E entrega a ele como sacrifício vivo. Gente, o corpo aqui, ele está sendo estudado como um instrumento pelo qual o nosso culto é transmitido a Deus. Embora você não seja o seu corpo é um instrumento que transmite o culto a Deus. Então você não pode excluí-lo de um culto racional. A gente oferece toda a dimensão. Se não estou oferecendo todas as dimensões de quem eu sou, está faltando alguma coisa. Agora deixa eu te ensinar uma coisa libertadora aqui agora nessa noite. O seu corpo não quer oferecer culto a Deus. Nunca. Porque o seu corpo, a sua carne não converteu. Quem se converteu foi seu espírito. O seu corpo não queria estar aqui. Não precisa concordar comigo, para não ficar desagradável. O seu corpo queria estar debaixo da cobertinha agora. É ou não é? Debaixo da caminha, né? No sofazinho. Porque o seu corpo não quer oferecer culto a Deus. O seu corpo quer cultuar a si mesmo. Ah, você está cansado. Ah, está muito frio hoje, né? Você merece ficar em casa. Cultuando a si mesmo. Entende? Então o nosso corpo, ele não quer oferecer culto a Deus. E às vezes eu percebo as pessoas aqui, dentro da igreja, obedecendo o seu próprio corpo. Estão aqui, de corpo presente, mas não de corpo vivo. Não de sacrifício vivo. No culto racional, eu não canto com a boca para fora. Eu ofereço para Deus aquilo que eu sou. O nosso corpo precisa ser oferecido como sacrifício. Por que sacrifício? Porque Ele não quer estar aqui. Então, se você venceu o frio, o sono, o cansaço e está aqui, você já oferecendo um sacrifício vivo. Você está oferecendo um sacrifício, trazer o seu corpo aqui, amém? Você já está aqui. Glória a Deus. Vencemos. Agora, não é só estar aqui. O seu corpo precisa ser um sacrifício, porque às vezes você está tão cansada, que você fala assim, eu já vim, agora eu vou ficar aqui quietinho, encolhidinho. Você está tão triste porque aconteceu algumas coisas, que o seu corpo, agora que eu vim, deixa eu ditar as regras de o que você vai fazer aqui, Bruna. Fica sentada. Vai lá fora conversar. O corpo precisa ser sacrifício, sim. Quando cultuamos a Deus, o nosso corpo se torna esse sacrifício vivo. A gente está triste, a gente não quer adorar a Deus de forma espontânea e natural. A gente nunca vai querer no corpo. A gente quer isso no espírito. Então o que a gente faz? Quando nós estamos cheios do espírito, nós conseguimos disciplinar o nosso corpo. A gente pega o corpo pelo colarinho. Ah, você não quer ir na igreja? Você vai na igreja sim. Ah, você não quer levantar as mãos? Você vai levantar as duas ainda. Ah, você não quer bater palma? Pois você vai bater palma. Sabe? É nesse tom de obrigação. Porque esse corpo não quer.
Ele não quer, ele nunca vai querer. E é aí que nós entramos como um sacrifício de louvor, como Hebreus 13:15 vai nos dizer. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. O que é um sacrifício de louvor? É quando eu canto sem querer cantar, quando eu levanto as mãos sem querer levantar, quando eu danço sem querer dançar, quando eu salto sem querer saltar. Eu estou oferecendo a Deus um sacrifício vivo, porque quem manda aqui é o meu espírito, não é minha carne. Amém. Oferecemos como um sacrifício. E sabe o que o nosso corpo precisa para ele poder se expressar? Ele precisa de coisas boas acontecendo. Ele precisa de motivos muito bons para ele poder celebrar. É ou não é? Ontem eu fui no estádio do São Paulo assistir um jogo. Tem São Paulino aqui? Tem crente aqui? Ah, bom. Glória a Deus. Gente, foi maravilhoso. Eu amei o presente que nós recebemos de assistir o jogo de São Paulo 2-0, graças a Deus, pro meu time maravilhoso, que é o São Paulo. Mas eu tava lá, gente, você vai pro jogo. Eu já fui falando assim pro pastor, falei assim, amor, eu não posso ficar gritando, porque depois eu tenho que pregar nos 2 cultos amanhã, e vai estar frio, então eu vou ficar assim. Ele falou pra mim, falou assim, grita assim, ó. Falei, beleza, eu vou fazer assim. Gente, final do segundo tempo, o Azaf bateu na minha perna e falou assim, mãe, só assiste, para de gritar. Porque eu tava, não sei o quê, vamos São Paulo, vamos São Paulo. Eu tava gritando que nem uma louca. O Azaf, gente, fiquei com uma vergonha. Ele falou, mãe, só assiste. Porque eu realmente estava uma coisa que estava me envolvendo. Sabe, o nosso corpo ele precisa dessas coisas para se expressar. Gritei gol 2 vezes, levantei, pulei com a Azaf no colo. Aquela alegria. Por causa de um time. Foi só um jogo. Sabe por quê? Porque o meu corpo quer motivo. Mas se eu tenho Cristo, eu tenho todos os motivos necessários para saltar, para dançar, para glorificar todos os dias da minha vida. Cristo é o único motivo, Ele é o verdadeiro motivo. O jogo acaba, Cristo não. O jogo termina, Cristo não acaba. O São Paulo perde, Cristo não perde. Aí eu chego aqui, eu fico economizando minha voz. Eu chego aqui, eu fico economizando os meus braços para levantar. Que preguiça que eu tenho. Música de celebração. Eu falei com o Clebão. Clebão, tá faltando celebração na nossa igreja. A gente gostou do worship. Que o máximo que a gente faz é assim, né? É um pêndulo, né? Tá confortável demais. Não tá confortável? Aí cantando uma música aqui que tem que bater palma, aí a gente vai falar, tem que bater palma. Essa carne velha, ela não quer adorar. Ela não quer celebrar a Deus. Mas quanto mais quieto, melhor. Principalmente agora no frio. Sabe? Quando se torna um sacrifício. Às vezes um dia uma pessoa falou assim, ai pastora, é fácil, sua vida é fácil. Eu, que dó. Você está sempre sorrindo. Na adoração, você está sempre lá pulando, levantando suas mãos de joelho. Eu falo assim, é o contrário. Quanto mais você vê eu dançando, pulando, levantando as mãos, gritando que nem uma louca, saiba que é porque a minha carne não está querendo fazer aquilo, eu estou obrigando ela a fazer. Porque o meu Redentor está vivo. Ele está vivo. Porque o maior problema que eu tinha se chamava pecado, o meu Redentor foi lá e resolveu. O meu corpo esquece disso. A minha alma está sendo relembrada, mas o meu espírito não. Então se tem alguém que manda em mim, que não precisa de outro motivo, porque já tem motivo suficiente, é Jesus Cristo. E o meu espírito é quem manda em mim. Vocês entendem que como é o nosso comportamento no culto a Deus, não é sobre o que eu quero entregar, mas é sobre o que Ele merece receber.
E nunca Ele vai merecer só metade. Gente, você pode estar com um BO de todo tamanho na sua vida. Você celebra o Senhor. Por quê? Porque o teu choro tem prazo de validade. A Bíblia diz que o choro pode durar. O choro pode. É como se Deus dissesse assim, ó, o choro está autorizado a durar o quê? Uma noite. Mas a alegria, ela vem de manhã. Então você está passando no vale, está aquela prova, mas não te falta expressão de adoração, expressão de alegria no Senhor, porque a sua alegria não vem da videira que floresce, a sua alegria não vem do fruto da vide, a sua alegria não vem das coisas passageiras dessa vida, a sua alegria vem do Senhor, e o Senhor não muda, Ele não mudou, Ele é imutável, Ele é constante. Então a minha alegria, a minha expressão de júbilo, ela é constante. Quem aqui está entendendo diz amém. Então não é só se a minha conta está cheia, não é só se eu estou muito disposta, hoje eu estou de bem com a vida. Não estou, gente, eu sou mulher, tenho TPM. Tem dia que eu venho me arrastando para cá. É sério, sou ser humano. Mas é nesses momentos que eu falo, Senhor, eu vou te dar o melhor sacrifício hoje. Porque eu estou com uns fubá aqui para resolver, mas o Senhor não tem nada a ver com isso, tá? O Senhor merece, então, vamos minha alma, vamos celebrar a Deus. Amém, gente? Por que a gente faz isso no culto a Deus? Porque Ele merece, Ele não mudou. Por que a gente bate palma na igreja? Porque essa igreja é a igreja das palmas, o pastor Rafael fala. Ô, igreja que bate palma é nossa. Mas por que a gente faz isso? Porque as palmas são uma expressão de alegria, de gratidão, de elogio. Quando falta a palavra, a gente bate no nosso corpo. Entendeu? Faltou palavra. Ouviu uma coisa. Nossa, é isso. É isso. Tá aqui no louvor, a gente está adorando a Jesus e tá tão forte, tão intenso que eu tenho vontade de... Porque tá tão lindo o que Jesus está fazendo, a presença de Deus tá tão... E é isso que a gente bate palma. Gente, é bíblico. Salmos 47:1. Batam palmas vocês todos os povos, aclamem ao Senhor com cantos de alegria. Pastora, mas tem igreja que não bate palma. Tudo bem para eles, essa é a visão deles. Aqui na igreja a gente bate palma e com muita alegria. É para Ele, é sobre Ele. É sobre Ele. Por que a gente ergue as mãos? Uma vez eu ensinei para vocês isso, a gente estava lá no outro prédio ainda. A gente ergue as mãos igual quando a gente foi assaltado. Quem aqui já foi assaltado à mão armada? Glória a Deus que a gente é de Nova Odessa, que essas coisas não acontecem com frequência. Graças a Deus. Mas num assalto à mão armada, eu vou ensinar para vocês como é que você se comporta. Se você for assaltado à mão armada, você levanta os seus braços assim. Porque esse levantar das mãos significa rendição. Isso aqui comunica uma mensagem. A mensagem é assim, ó. Eu não tenho nenhuma intenção de te impedir, querido ladrão, de fazer o que você veio fazer. Eu não vou impedir. Pode pegar tudo o que você quiser. Eu não vou resistir. Quando a gente ergue as nossas mãos aqui, a gente está falando para o Senhor, Senhor, eu não tenho a menor intenção de te impedir de fazer o que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu reconheço que o Senhor tem autoridade, Senhor, eu não vou interromper, pode fazer, pode mexer no que você quiser. E a gente fala aqui, levanta suas mãos, a gente faz esses comandos aqui, para ser pedagógico para você, levante as suas mãos, entendeu? Mas não espere um comando. Você está aqui, você se rende. Senhor, eu vim aqui, o Senhor sabe que eu não queria estar, mas eu estou aqui, eu estou rendida ao Senhor. E se eu estou aqui, eu vou oferecer um culto completo ao Senhor. Por isso que nós levantamos as mãos. Amém, gente? Salmo 134:2 diz, levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Então levantar das mãos é bíblico. Por que nós cantamos alto? Por que nós bradamos? Salmo 66:1 diz que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria. Eu não consigo expressar minha alegria em silêncio. Só se eu estiver num ambiente muito recatado, que eu tenho que ficar assim. Mas quando a gente está alegre, a vontade nossa é... não é? E é bíblico que a gente pode expressar com a nossa voz, com brados de alegria. A gente não precisa se conter.
Sabe, a gente pode, e gente, alegria. Aqui, vamos cantar aquela música. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Fechou? Agora tem gente que canta assim, aqui ó. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece. O que você está comunicando? Estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Meu coração enche de alegria por estar na presença de Deus. A maior parte da comunicação que você recebeu não foi o que eu disse, foi a minha expressão. Porque a gente não ouve as mensagens, a gente lê as expressões. Uma coisa é eu chegar e falar assim, eu estou muito triste por você. Que pena! Você não ouviu que eu estou triste. Você entendeu que eu estou feliz. Porque você não ouve a minha mensagem, você lê minha expressão. Gente, eu estou falando que o culto racional não é ser teatral, é ser coerente. Se você está feliz, então você está feliz. Se você está adorando a Deus, então você tem expressões de quem adora. Se você está regozijando na presença, então você tem expressões disso. Falta coerência no nosso culto a Deus. É porque o nosso culto não está sendo a Deus. Não está sendo um culto racional. Está sendo qualquer coisa menos isso. Por isso que nós celebramos. Os louvores são altos. Por que nós fechamos os nossos olhos? Para concentrar. A gente elimina muito das distrações à nossa volta quando a gente fecha os olhos. Por que nós glorificamos durante a palavra? Porque nós estamos concordando com aquilo. Nós estamos vibrando como alguém vê o seu time marcando um gol. E você fala, é isso, glória a Deus. Você está aceitando isso que foi dito. Por que nós dançamos? Porque dançar é bíblico. E deixa eu falar, as músicas de celebração vão voltar nessa igreja, em nome de Jesus. A gente tem preguiça. Mas quando estava lá no mundão, né? Lá no forrobodó. Virava a noite. Lá no pagode, ó. Aqui, ó, ó. Não vai fazer figurinha minha, não. Chega aqui na igreja. A gente fica um pêndulo assim, ó. Gente, o Senhor é o maior motivo que temos. E não é sobre o que Ele faz, é sobre quem Ele é. Porque nem sempre Ele vai fazer o que eu quero. Mas Ele não deixou de ser Deus. Então eu posso dançar. Gente, as músicas lentas são confortáveis. Mas as músicas agitadas de celebração, elas tiram o conforto do nosso corpo. Elas nos levam para... Eu tenho que... Oh, meu Deus do céu. Não dá pra gente ficar assim congelado igual um pinguim. Gente, Salmos 30, versículos 11 e 12. Mudaste o meu pranto em dança. Mudaste o meu pranto em dança. A minha veste de lamento em veste de alegria. Para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu Te darei graças para sempre. Mudaste o meu pranto em dança. Se eu te lembrar que você talvez poderia não estar aqui, poderia estar no hospital, poderia estar num velório, poderia estar pranteando em qualquer lugar, vendo a tua família sendo destruída, poderia estar numa sarjeta. Cara, você está aqui. Ele mudou teu pranto em dança. Não economiza para Ele. Não economiza movimento, não economiza fôlego. Afinal de contas, o fôlego que você está respirando não é seu, é dele.
E a hora que Ele quiser, Ele tira. Então, Ele nos vestiu para o louvor. Não é ser teatral, é ser consciente. Eu não ofereço só um culto, mas um culto racional. Sacrifício físico se torna adoração espiritual. Deus não quer um sacrifício morto, Ele quer um sacrifício vivo. Culto racional é um culto que nunca termina. Repita comigo, culto racional é um culto que nunca termina. Como pode o corpo se tornar um sacrifício? Como pode o meu corpo oferecer um culto racional, hora que esse culto acabar? Deixe que o seu olho não veja nada de mal, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a sua língua não diga nada vergonhoso, e ela se torna uma oferta. Deixe que a sua mão não faça nada ilegal, e ela se torna uma oferta em holocausto. O culto racional não termina. Então eu escolho o que eu vou pôr diante dos meus olhos. Não vou ficar assistindo qualquer porcaria. Não vou ficar ouvindo qualquer coisa. Eu não vou permitir que a minha língua fale coisas que eu vou me envergonhar. Eu não vou permitir que as minhas mãos façam coisas que são ilegais. Dessa forma eu estou oferecendo a Deus um culto racional. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Quem aqui entendeu essa mensagem?